Eu não vou ir pra rua num domingo ficar dançando um funk do Bolsonaro. Só que as pessoas querem ir. Não consigo hoje convocar uma manifestação na Paulista igual eu fazia antigamente, porque a manifestação, quem vai hoje na manifestação são pessoas de idade que querem lá amar o Bolsonaro. Agora, Renan, eu soube que você é um dos coordenadores do MBL e responsável por aqueles movimentos gigantescos que nós tivemos ali entre 2013 e 2014, que culminaram no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Se nós estamos diante de um quadro de catástrofe anunciada no Brasil, eu particularmente não consigo entender como esse presidente continua aí, como o Congresso continua inoperante e também o porquê da falta de manifestações. O que foi que houve com vocês também do MBL? Deram uma acomodada? O que foi que aconteceu? Não, aqui assim, houve uma coisa no meio do caminho. Essa coisa chamava Bolsonaro. Veja, entre 2014, quando eu e meu irmão convocamos a primeira manifestação contra Dilma Rousseff, e 2018, em que nós convocamos a última, em que nós pedimos a prisão do Lula, nós só vencemos. Derrubamos a Dilma, fizemos o governo interino, aquele governo tampão do Temer, passar reforma, apoiamos a Lava Jato, prendemos o Lula. A partir de 2019, o Bolsonaro é presidente, a primeira coisa que ele faz é tomar as manifestações da população. E as manifestações deixaram de ser uma ferramenta que as pessoas tinham para protestar contra algo ou apoiar algo importante. Por exemplo, eu vou protestar contra a Dilma ou eu vou apoiar a Operação Lava Jato. E viraram um ato de apoio ao Bolsonaro, em que as pessoas ficavam chorando vendo o Bolsonaro, dançavam músicas do Bolsonaro. Ora, eu não vou ir pra rua num domingo, ficar dançando um funk do Bolsonaro. Só que as pessoas querem ir. Não consigo hoje convocar uma manifestação na Paulista igual eu fazia antigamente, porque a manifestação, quem vai hoje na manifestação são pessoas de idade que querem lá amar o Bolsonaro. Eu não consigo explicar para elas que o Bolsonaro é um problema. E as pessoas mais novas que poderiam ir na manifestação, elas falam, olha, eu não quero ser identificado com esses caras parecem loucos. Por quê? Porque se você vá numa manifestação na Paulista que tem, ou em qualquer outro lugar no Brasil, que é do Bolsonaro, é meio ridículo a manifestação. É um culto, as pessoas ficam de joelhos chorando pro, ai meu capitão. E o Bolsonaro é um político corrupto e problemático. Então, a partir do momento, é uma lição para os brasileiros, que fazer manifestação se torna cultuar, amar o político, vai dar ruim. Agora nós estamos mudando. Nós convocamos na semana retrasada, na semana passada, nós fizemos uma manifestação contra o Dias Toffoli, contra o Banco Master, do modelo totalmente diferente. Dia de semana, foi na frente do Banco Master, sem caminhão de som, sem bandeira, sem a roupa de partido, nada. Era a galera com roupa do trabalho indo protestar de verdade, no meio da semana. Foi muito melhor. E a gente tinha marcado para amanhã, outra, só que infelizmente tem uma tempestade em São Paulo, tempestade mesmo vai acontecer, a previsão do tempo é horrível, e jogamos para a semana que vem. Então, nós começamos agora a reconvocar manifestações, mas de uma maneira que ela seja muito diferente dessas manifestações que os bolsonaristas convocavam, porque a turma do Bolsonaro acabou com as manifestações. Agora, em relação àquelas pessoas que foram condenadas a penas de até 17 anos por conta daquela quebradeira do 8 de janeiro e que o Supremo entendeu que ali houve uma tentativa de golpe de Estado. Qual é o posicionamento de vocês, especialmente o seu, Renan, como pré-candidato à presidência? Porque ali a gente vê, por exemplo, uma série de desrespeitos aos direitos individuais, às garantias fundamentais do cidadão, como, por exemplo, não foi observado no caso de todos esses que estão condenados a penas absurdas, o devido processo legal. Vamos lá. Primeiro, eu não acho que foi só uma baderna. E se fosse só uma baderna, nós, que somos pessoas que defenderem a ordem, vamos crer que essas pessoas deveriam ser punidas. Então, aquelas pessoas, elas estavam na frente do quartel. Mas por golpe de Estado? Sim. Não como baderneiros? Não só como baderneiro. Aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis, elas não estavam pedindo, eu quero uma lei mais justa, quero isso. Não, não. Elas estavam pedindo que o exército invadisse o Congresso Nacional e desse um golpe para colocar o Bolsonaro no poder. Mas elas não foram levadas àquela situação por tudo o que aconteceu durante a campanha, que a gente viu que houve uma série de manipulações, não foi uma disputa igual. Eu não Elas sei. perceberam, por exemplo, que as instituições foram cooptadas, que o Congresso não está fazendo sua parte. E naquela época, por exemplo, as Forças Armadas
gozavam ainda de muita credibilidade perante a sociedade. Talvez não tenha sido por isso um último pedido de socorro que elas acamparam ali em frente aos quartéis? Olha, era todo mundo maior de idade. Todo mundo maior de idade. Todo mundo sabia o que estava fazendo. Eu não posso falar agora que essas pessoas são manipuladas ou que estavam ali num último grau de esperança. Eu não vou falar que um bandido que roubou o seu celular ou que assaltou uma pessoa, que matou um entregador, fez isso porque estava com fome, que é aquela desculpa que a esquerda sempre usa. Aquelas pessoas são maiores de idade, elas são titulares de direitos e deveres. Então aquelas pessoas estavam na frente de quartéis, e a gente precisa lembrar, elas estavam pedindo um golpe de Estado com o Bolsonaro no poder. Não, elas não estavam pedindo, olha, queremos uma investigação sobre as eleições. Elas queriam um golpe de Estado com o Bolsonaro no poder. Elas estavam na frente de quartéis, elas não estavam na frente de tribunais. O foco daquelas pessoas é que o exército desse um golpe. Mas é justo que elas peguem penas maiores do que traficantes, do que assassinos, não é justo, do que latrocidas? Eu vou molhar o bico, eu vou chegar aí. Essas pessoas, elas queriam algo errado e elas sabiam das consequências. Pois bem, elas foram se manifestar. Nós, do MBL, descobrimos trocas de e-mail ali que envolviam a BIM e Polícia Federal, que mostraram que o governo Lula estava ciente que haveria uma manifestação que tinha esta intenção de entrar nos palácios. O que o governo Lula fez? Ele retirou todas as linhas de defesa, não fez... Inclusive o Lula foi para Araraquara nesse mesmo dia. Sim. E aí permitiu. E aí essas pessoas foram vendo, nossa, vamos entrando. Essas pessoas, aí sim, são pessoas, você me desculpa o termo que eu vou usar, meio bestas, e falaram, nossa, eu vou entrar. Elas entraram. Elas achavam na cabeça delas que o que elas estavam fazendo ia motivar as Forças Armadas a fazer a tal da intervenção militar, e aí sim acabaria o governo Lula. Tanto que quando chegam as Forças Armadas ali, as Forças Armadas, elas aplaudem, né? Nossa, chegou os soldados, e aí elas vão presas. Pois bem, as penas naturalmente são absurdas, e a forma como que elas foram julgadas foi absurda. O direito foi muito pesado contra elas, elas não dispuseram de direito de defesa, elas tiveram coisas que você vê em regimes opressivos ou que você deveria ver contra traficantes, que são audiências coletivas. Imagina, quando você, no direito penal, a audiência é uma coisa exclusiva e individual. Ali você teve audiências coletivas, nem era com o juiz do caso, que era o Alexandre de Moraes, era com o assistente dele. Eram coisas, do ponto de vista do direito, absurdas. Então as penas contra essas pessoas naturalmente são absurdas. É tudo absurdo o que aconteceu ali. Teve um cara que era motorista de Uber que estava levando uma pessoa, e aí os militares pegaram o cara e botaram o motorista de Uber no meio. O cara ficou preso. Então, o que houve contra essas pessoas foi naturalmente absurdo. Foi diante da impunidade que nós temos contra o crime organizado, foi absurdo na comparação. Só que eu não vou passar pano para adulto. Aquelas pessoas eram adultas, entendeu? Então, eu sou contra as penas, sou a favor da redução grande da pena dessas pessoas, mas ao mesmo tempo eu não vou passar a mão na cabeça e falar que era herói nacional, porque sabiam o que estavam fazendo e essencialmente essas pessoas estavam erradas no que elas estavam fazendo. Erradas no propósito, erradas no culto ao Bolsonaro, erradas em fazer baderna, porque se for nessa mesma linha, eu ganho do Lula no segundo turno, o Lula chama MST, fica acampado lá, Rússia me ajuda, Venezuela me ajuda, aí manda esse MST invadir o Congresso Nacional. Ah não, mas era só uma baderna. Esse é o argumento da esquerda. A esquerda que usa esse argumento não é uma baderna, uma libertação do não sei o quê. Eu não posso admitir essa baderna, nem esse discurso, nem para a esquerda, nem para a direita. E vou lembrar uma coisa, nos Estados Unidos houve a invasão do Capitólio. Veja as penas que as pessoas tomaram na invasão do Capitólio. Altíssimas. Inclusive teve gente morta ali no meio. Então, ou a gente se leva a sério como Estado, ou a gente vai ficar relativizando. Não posso relativizar, senão eu não posso ser presidente. Se eu estou sendo candidato a presidente, eu tenho que respeitar a instituição Presidência da República e Governo Federal da maneira correta. Só para fechar esse assunto, você acha que o Supremo Tribunal Federal atual, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o Toffoli, que o Lewandowski, que não é mais, saiu, estava como ministro da Justiça, estão no centro de um escândalo financeiro robusto aí, que tem potencial para derrubar realmente a República, se isso aqui fosse um país sério. Sim. São democratas, são juízes, essas pessoas estão realmente preocupadas em fazer justiça? Não, elas não estão preocupadas com nada. Elas são... eu tenho que ser cuidadoso para não perder meus direitos políticos, né? Elas são, vamos dizer... Então nós não estamos mais numa democracia. Não estamos. Nós não estamos. Assim, na verdade, nós nunca estivemos numa democracia. Mas a coisa está ainda mais agravada e o Supremo Tribunal Federal, ele em si, já é uma entidade completamente anômala, e eles perceberam que eles tinham tanto poder que eles poderiam fazer negócios sem ser pego.
E é o que está acontecendo agora. O que a gente está descobrindo agora, pelo esquema do Banco Master, que é um esquema de tráfico de influência bizarramente pesado, que envolveu todo mundo na República. Pegaram o Lula agora, para ser claro, pegaram reuniões do Lula com o Vorcaro, pegaram reuniões do Alexandre de Moraes, pegaram reuniões do Toffoli, pegaram sociedades que foram formadas pelo Toffoli. O Lewandowski, como você citou, que era ministro da STF, agora é ministro da Justiça do Lula, pegou um contrato de 5 milhões de reais com eles. Então, naturalmente, essas pessoas estão incorrendo em crime. Isso precisa ser dito. Tanto que assim, a gente convocou a manifestação já pedindo cabeça de ministro supremo, começando por Dias Toffoli. Porque a relação dele com o Banco Master, em nenhum lugar do mundo vai ser explicada como séria. Então, o que nós temos é um poder judiciário completamente viciado. E eu vou concordar com qualquer crítica que vá nessa linha. É completamente viciado.